Bem, a gente vai começar então a mesa com um atrasinho considerável aí, mas enfim, os convidados estão aqui, o microfone funcionando, então vamos lá. A gente está gravando o evento, vou estar na mediação hoje, meu nome é Pedro, faço parte da gestão centro acadêmica, já terminei o bacharelado aqui na filosofia, estou no último semestre da licenciatura, então tô mais velho já, tomara, né? E daqui a pouco vou apresentar os convidados também, um pouco do tema da mesa. Queria agradecer a todo mundo que veio. A gente sabe que aqui, pelo menos na filosofia da USP, discutir ensino de filosofia no departamento de filosofia, a gente sabe que é difícil, não tem muito apoio, não desperta muito interesse, mas a gente acha que é uma batalha que tem que dar, né? E já vou comentar um pouco sobre isso. Então, agradecer a presença de vocês, fiz a apresentação. Bom, o tema, antes de apresentar os convidados, a gente pensou num tema que conseguisse discutir, pelo menos, articular três coisas, né? Duas principais, mas três questões. Primeiro, a situação da educação, né? Do país, vamos falar um pouco sobre isso. O ensino de filosofia, em terceiro lugar, junto com isso, também pensando as lutas que tem em defesa da educação. Então, tentando articular esses três aspectos, três dimensões. O nome da mesa é Precarização da Educação e os Desafios da Formação para o Ensino de Filosofia. Aí comecei a apresentar os convidados, na ordem que eles vão falar, inclusive, o Roger Montemor, não sei a pronúncia, professor de ETEC, formado aqui em Filosofia na USP, tem mestrado. Acho que vou deixar também a critério dele se apresentar mais, aprofundar alguns aspectos, se quiser mencionar, acho que fica à vontade. A professora Marta Vitória de Alencar, que dá aula na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, há vários anos, né? Acho que vou deixar ela falar quantos, bastante tempo já. Então tem uma boa experiência para compartilhar com a gente. Para além da professora Marta, também tem a professora Dalva, que é professora da PUC São Paulo, e além de ser professora da PUC São Paulo, é professora da Escola Básica também. Né? Então aqui a gente tem três professores, Fernão Dias, então a gente tem um perfil assim, similar nesse sentido. E também para trazer um ponto de vista assim, do que a gente discute no centro acadêmico, para a do movimento estudantil, a gente tem o Leonardo Silvério, que já é conhecido aqui de vários de nós, nosso benjaminiano do centro acadêmico. Enfim, também vai dar a contribuição aí do CAF e tal para esse debate, para a gente poder dialogar um pouquinho. Enfim, então apresentados os convidados, convidadas, só comentar como é que vai ser a estrutura do debate. Como a gente está com um pouquinho de atraso, acho que a gente vai tentar ficar em torno de 10 minutos mesmo da fala de cada convidado, quatro pessoas, né? Então, 10 minutos para cada, e em seguida a gente já abre para perguntas, intervenções, enfim, para a gente tentar ter um diálogo. A princípio, a gente precisaria encerrar às 7h30, mas se estiver rolando assim, a gente pode estender um pouquinho, não tem problema. Então, aí acho que fica a critério de como tiver a dinâmica. Então, é isso. Vai rodar uma lista de presença depois que acabarem as falas da mesa, então quem estiver acompanhando o evento aí para ter o certificado e tal. E é isso, assim. Então, acho que a importância dessa mesa está dada pela situação do país. Vou deixar os convidadas falarem sobre isso, para a gente economizar tempo. De novo, agradecer a todo mundo e já passar a palavra para o Roger. Tá bom? Então é isso. Deixa eu falar disso, né? A experiência pessoal, antes já era assim. Mas era uma aula de filosofia por semana em cada uma das séries do ensino médio. Então tinha uma aula por semana no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Ponto. A partir, a partir de 2020, né, começa uma reforma, claro, já em 2016, 2017, né, algumas alterações na LDB, mas no chão mesmo da ETEC, a partir de 2020, tem uma reformulação que antes funcionava como? Né? Tinha o ensino médio e técnico, que eram 2 períodos, manhã e tarde. Aí depois começou a passar a ser como? Concentrado em somente um período. Com essa concentração, ela significou perda de aulas em todas as disciplinas, com exceção, se não me engano, salvo engano, matemática, português, inglês e as do técnico. Então, todas as outras, não foi somente filosofia, mas todas as outras perderam aulas. Com isso, atualmente, essas novas turmas, conhecidas como MTech, Médio-Tech, que se concentram só no período, hoje eles têm aula de filosofia, 1 hora aula por semana, mas somente em uma das séries do ensino médio. Isso vai variar de acordo com a grade deles. Então, eu acho que isso é muito interessante, esse elemento, esse fato concreto trazido, porque ele vai significar o quê? Para a gente ter uma carga horária, para ter um salário, vamos dizer assim, do ponto de vista líquido, razoável, para tentar se virar, né? Isso vai significar ter uma aula, vamos colocar assim, de 30 horas aulas semanais. Mas se são 30 horas aulas semanais, desculpa os números, mas acho que é importante para ter noção.
Essas 30 horas aulas semanais significam, vamos dizer assim, 6 horas, vamos dizer assim, nas manhãs, né, de segunda a sexta, 6 horas aulas pela manhã, por exemplo, pela tarde, e essas 30 horas aulas semanais significam 30 turmas. E geralmente nas ETECs são mais ou menos, eu vou colocar para baixo, tá bom? É 40 o limite de alunos, mas vamos fazer uma média, vamos jogar para 30. Então significam 30 horas aulas, 30 turmas. Né? Obviamente você consegue completar essa carga e no ETEC. Aí, só para, sabe, fazer assim, tentar, porque às vezes alguns já têm noção disso, mas outros não. Então, é praticamente assim, inviável, sem contar o tempo de preparação de aula, então é praticamente inviável você dar aula ou só de filosofia ou só no ETEC. Aí começa um outro degrau da chamada, vamos dizer assim, provisoriamente de precarização. O outro degrau ele vai significar o quê, né? De certa maneira, os professores começam nessa luta por aulas e luta por pontuação, porque tem um sistema de pontuação nas ETECs, a gente começa a fazer curso de tudo. Né? Curso aqui, curso ali, qualquer coisinha, qualquer certificado se torna absolutamente importante nesse modelo de funcionamento das aulas e das horas-aulas, de como você adquire aulas. E nesse sentido, às vezes o professor acaba dando aula de mais de uma disciplina. Bom, obviamente ele não vai dar essa aula, quer dizer, obviamente não, mas digamos que certamente ele não vai dar essa aula de história, sociologia, filosofia, às vezes até geografia, outras disciplinas, com a mesma, vamos dizer assim, qualidade, tempo de preparo, por aí vai. Isso implica uma questão de tempo. Você vai entrar lá e vai falar o quê? Os 50 minutos para os alunos. Então, isso é um elemento que eu queria trazer para mostrar como é que está atualmente, né, isso a partir, pelo menos na ETEC que eu trabalho, a partir de 2020, as situações das ETECs. Né? Essa agora, 1 hora aula por semana em uma das séries do ensino médio. Filosofia, pelo menos praticamente filosofia. Esse era um aspecto. Né? Outro aspecto, acho que isso seria... Sim, outro aspecto seria o quê? Que todo mundo, esse já é batido, todo mundo já sabe, né? Esse respeito da mudança da LDB, né? Eu acho que eu estava conversando rapidinho com o Leonardo, talvez ele trate disso. Porque a partir de 2008 ou 2009, se eu não me engano, ela está escrito lá, obrigatório, filosofia e sociologia. Com a mudança na LDB, a partir de 2017, filosofia está citada, filosofia, educação física, arte e sociologia estão citadas. LDB 2016. Eu acho que era 17. Então, 16, o que acontece? 6. LDB 2006. A BNCC. Não, a retirada da obrigatoriedade de isso. filosofia acontece na 2016. Isso. Porque não tem mais a palavra caráter obrigatório no texto, vamos dizer assim. Os conteúdos devem ser abordados, né? Então, isso é vamos dizer assim, uma deixa, vamos dizer assim. Acaba sendo interpretado, né, pela gente, sei lá, educação, mas tem essa brecha, digamos assim. Mas percebam que não é nem necessário, pelo menos nas ETECs, essa brecha ser efetivada para a disciplina ser, de certo modo, se não descartada, completamente inviabilizada. Repito, o que significa você ter 30 horas aulas semanais de uma disciplina, o que significa 30 turmas, né? Então, vamos dizer assim, se não a impossibilidade, mas pelo menos a dificuldade enorme, vamos dizer assim, agora a pergunta, o que significa dar aula, educar no ensino médio, e especialmente filosofia, essa pergunta ela já de saída está quase de antemão bastante dificultada, enfrenta bastante, quase a formulação dela está sendo praticamente quase que bloqueada de certa maneira. Mas tudo bem, estamos na sala de aula e estamos lá durante 50 minutos com os alunos. E sim, às vezes, algumas coisas, vamos dizer assim, acontecem, né? Eu caí nesse mundo aí da filosofia, cursar a filosofia e por aí vai. Mas acho que uma das tarefas seria justamente assim, não sei como isso seria possível, mas dando tarefa, vamos lá, vamos falar em outra pergunta. Uma das perguntas seria, o que significa educar nessas condições e especialmente o caráter específico, vamos dizer assim, particular da disciplina filosofia? O que significaria nessas condições precisas, históricas, concretas, digamos assim, né? Inclusive, numa situação em que a filosofia e todas as disciplinas sendo afetadas por essa coisa, que é uma mudança no mundo do trabalho, né?
O que significaria, então, lidar com isso e sobre isso com os alunos em sala. Justamente dessa mudança no mundo do trabalho, né? Alguns vão dizer assim, sei lá, de fim da sociedade salarial, de empregos escassos. Hoje a gente trabalha mais do que nunca, todo momento, né? Sei lá, com o celular, então todo mundo trabalhando. Quem já viu coordenação sabe disso. Coordenação de, sei lá, de curso, por aí vai. Está todo mundo trabalhando, mas do ponto de vista do emprego formal, né? A gente está dirigindo ali no ensino médio as falas para os nossos alunos, o que espera esses alunos do ponto de vista do mundo do trabalho, né? Onde esses empregos formais estão derretendo cada vez mais. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que deve estar no horizonte, sei lá, enfrentado nessa pergunta, que é o que significa educar essas profissões, especialmente a nossa disciplina, né, que é a filosofia. É isso, então só para trazer mais elementos concretos de como está a situação, especialmente nas ETECs, do ensino geral, especialmente de filosofia. É isso. Obrigado, Valgir, os 10 minutos. Valeu. Sabe mais para o debate. Vou passar para a Marta. Professora Marta. Rogério, obrigada Pedro e a todos os estudantes de filosofia que se mobilizaram para realizar esse evento. Realmente, o Departamento de Filosofia da USP, tradicionalmente, tem tratado o ensino de filosofia como uma questão menor e uma abordagem, eu diria até, talvez, burocrática, para cumprir as exigências legais, né? Mas é importante, colocar que em 2006 começa a haver uma mobilização de docentes de ensino de filosofia da educação, das faculdades de educação, que montam, conseguem, né, com muito esforço, criar um espaço dentro da Unpof, que é o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, e esse GT se constitui num processo, num contexto em que consegue se levar à obrigatoriedade do ensino de filosofia a partir do ano de 2008. Né? Isso é interrompido no ano de 2017. Essa reforma do ensino médio que a gente assiste, né, e essa BNCC, ela não era a BNCC que vinha sendo desenvolvida, sendo construída na relação com as escolas nos anos de 2014, 2015 e 2016. Né? Quando acontece o golpe, aqueles documentos todos que tinham sido redigidos, nos quais a filosofia era uma disciplina obrigatória, deveria ser oferecida por todas as escolas, que implicava, né, numa mobilização dos governos estaduais pela realização de concursos e, portanto, de contratação de professores, né? Isso é interrompido em 2017. Então, qual que é a minha leitura? Essa reforma do ensino médio, ela vem para permitir que os estados não tenham mais que contratar, né, professores que não só, no caso de filosofia tem um problema, mas em outras áreas você vai ter uma falta de professores de física, de professores de geografia, que não querem ir, né, para a escola por conta das condições do trabalho, né, e assim para outras disciplinas também. Então, eu dou aula na escola de educação há 22 anos. De certa maneira, essas modificações todas elas não afetam o ensino de filosofia na escola de uma maneira direta. Quando eu entrei, a disciplina de filosofia já existia, com 2 aulas semanais. É uma situação muito privilegiada, inclusive em relação a muitas escolas particulares, não só as escolas públicas, né? Mas o que essa reforma do ensino médio está trazendo, né? Ela tira a obrigatoriedade de todas as disciplinas, excetuando português, matemática e inglês,
né? E propõe que se tenha itinerários formativos. Então ele vai ter lá aula de português, de matemática, de inglês e vai poder escolher esses itinerários. Esses itinerários, assim, as escolas são livres para organizar como quiserem ou como elas puderem. O professor que tem na escola, então, assim, vai isso mesmo. Na escola de aplicação, a gente vai ter, assim, um itinerário, assim, ele é temático, participam várias disciplinas, eu vou lá continuar oferecendo 2 aulas por semana, mas o curso ele não é mais anual, ele vai ser um curso semestral e, assim, eu vou entrar no itinerário. O aluno, vamos supor, de primeiro ano vão ter 3 itinerários, ele pode escolher um dos 3. Mas, assim, se ele escolher o A, ele vai ter aula de filosofia. Se ele escolher o B, ele vai ter aula de geografia. Se ele escolher o C, ele vai ter aula com o professor de história. E, em tese, você vai ter as ciências humanas representadas. Então, essa reforma do ensino médio, né, digamos assim, em nome de uma integração do conhecimento, ao fim e ao cabo, na verdade, o que ela faz, né, é não permitir que o Estado não seja obrigado a ofertar, e aí se vira com o que tem, né? E a gente, acho que a Dava pode falar melhor de como é que isso vai acontecer, ou como está acontecendo na rede pública. E na rede privada eu tenho notícias de que, assim, as escolas continuam com a mesma estrutura, com o mesmo currículo, com o mesmo número de aulas, com as mesmas ofertas. A filosofia se apresenta de uma forma mais intensa ou não, do ponto de vista qualitativo, em função da pressão ou do valor que ela tem dentro daquela comunidade. Então, assim, eu conheço escolas em que, assim, os alunos tinham aula de filosofia no terceiro ano e batalharam, conseguiram fazer com que a escola ficasse, porque a escola é particular. E aí há essa relação com o cliente, né? Mas, assim, o que eu queria trazer, assim, de contribuição para vocês, né? Nos últimos 2 anos, a gente teve o processo de seleção dos livros comprados pelo Estado para serem distribuídos nas escolas, os livros didáticos. São chamados os livros do PNLD, né? Programa Nacional do Livro Didático. Eu trabalhei, né, durante nesse processo de seleção as frentes tem uma é projeto de vida, a outra é projetos integradores, e aí tem lá o livro de ciências humanas, assim como tem das outras áreas de conhecimento. E o que acontece no livro de ciências humanas? A filosofia, ela é um apêndice, ela está a serviço de geografia e história, né? Então, assim, os conteúdos, eles são todos de ética ou filosofia política, né? É muito raro você ver alguma outra área da filosofia sendo abordada nos livros didáticos. Quem é que imprime isso? O edital, né? E o edital é formado pelo próprio MEC. Então, o que a gente tem nesse próximo livro didático, na verdade, próximo não, que já entrou, ele já chegou no início do ano das escolas, chegou na minha, e eu que não usei ainda, não abri o pacote. Mas é aquilo que a gente tinha nas primeiras, em 1998, nos padrões curriculares nacionais, onde a filosofia estava colocada, porque a gente teve os padrões curriculares nacionais, depois disso a gente teve as orientações, né, as ACNs, e agora essa vinha, né, uma nova BNCC, fazendo uma grande reforma, e o golpe fez com que ela... tudo que tinha sido construído foi jogado no lixo e, assim, em menos de 6 meses, uma nova BNCC nasceu.
produzida, né, assim, certamente, assim, institutos de educação privados que ofereceram serviço para o MEC, né, para entrar com essa nova BNCC no governo Temer. Mas então, o que acontece? Assim, há uma mudança dos parâmetros curriculares para as OCNs, você tem assim, a filosofia sai desse lugar de tecnologia de ciências humanas, né? De um apêndice, e a especificidade da filosofia começa a aparecer, né? Teria muito assim, que avançar. Durante esse período você tem assim, uma produção muito grande em relação ao que historicamente já havia sido produzido no Brasil sobre o ensino de filosofia. Isso está assim, organizado, né, reunido em publicações organizadas por membros desse GT, da ANCOF. Então, quem tiver interesse, vai lá, busca. Tem alguns livros que foram publicados, livros digitais, assim, que foram publicados pela própria ANCOF, e tem outros em outras revistas eletrônicas. É bem interessante, porque nesse período, né, de 2006 até 2016, muita coisa foi produzida. E aí, assim, o que a gente observa é que, assim, havia uma reflexão muito intensa acontecendo sobre o ensino de filosofia. Ela continua acontecendo nos GTs, na comunidade científica, mas, assim, e ela caminhava no sentido de se aproximar da realidade da escola, e essa nova BNCC seria isso, né? Mas esse projeto, assim, ele é abortado quando vem a BNCC do governo Temer. E o estado de coisas que a gente tem hoje é isso. A filosofia volta, quer dizer, não é nem mais assim um apêndice. Agora, quase todas as disciplinas estão meio que nessa condição. E o professor, ele vai trabalhar como der, como puder, a partir da formação, do repertório que ele tem. Então, nesse sentido, assim, eu acho que o papel da universidade na formação do professor, na discussão, né, sobre educação, sobre ensino de filosofia, inclusive no ensino superior, se o papel é formar pesquisador, né, exclusivamente ou, né, prioritariamente, se a demanda maior do país é por professores de filosofia ou por pesquisadores, ou se uma coisa exclui a outra, se não exclui, porque que o ensino é uma coisa menor, sendo que, assim, o pesquisador, para sobreviver como pesquisador no Brasil, ele precisa ser docente, né? Assim, o pesquisador no Brasil, assim, ou ele é docente ou ele tem vida curta, porque a pesquisa, ela tem, assim, um tempo, né? Bom, então, assim, eu queria trazer mais essa questão, assim, da gente olhar para como é que essa BNCC está colocada. Eu acho que talvez para responder um pouco a questão que vocês colocaram, qual é o maior desafio? Eu acho que nesse momento o nosso maior desafio é um desafio político, né? E agora não é exclusivo da filosofia, de reivindicar um espaço da filosofia na escola, mas de reivindicar um espaço de conhecimento, de formação, né, pelas áreas de conhecimento, e que coloca o estudante de escola pública em condição de ir para a universidade com uma formação equivalente ou semelhante ou minimamente capaz de permitir que ele atravesse a universidade como um estudante de escola particular vai atravessar, né? E tem atravessado. Então, eu acho que vai. Você quer falar antes? Ou você prefere falar antes? Pode ser? Obrigado, Marta. Assim eu estou economizando. Tá certo. Tá dando para ouvir gente no microfone, tá? Sim. Gente, boa noite, tudo bom? Bom, então, sou Leonardo Silvério, eu estou aqui no 4º ano do curso.
faço parte do CAF, faço também parte da Juventude Ecoar, então a minha ideia aqui é trazer um pouco dessa perspectiva, tanto enquanto estudante de filosofia, quanto participante também do movimento estudantil, que tem a ver tudo isso com educação, com política, a gente está falando desse lugar assim. Aí primeiro, enfim, agradecer a participação dos convidados aqui, acho que é muito bacana a gente conseguir promover esse espaço, a gente tem que fazer isso mais vezes. E principalmente também é um prazer para mim estar aqui na mesa junto com o Roger, que foi meu professor, né, no ensino médio, que se eu sou conhecido como benjaminiano hoje, não sei se vocês sabem, mas é uma coisa que eu vejo muito. Então, enfim. E aí acho que, bom, eu queria tentar meio que mapear um pouco desses 4 anos assim, que eu estou vivendo da universidade, como que isso me afeta enquanto estudante, pensar isso em questão de cultura nacional, pensar isso um pouco nesse campo local da USP, né? Porque a gente passou pelo governo Bolsonaro, estamos encerrando, assim, está tudo certo, né? A gente passou por 2 anos de pandemia, por corte na educação, e ainda assim a gente está aqui no curso de filosofia, né? Por quê? A gente tem algumas formas de ingresso, né? A gente foi ampliando as formas de ingresso no curso, na universidade, mas a gente não tem garantia de permanência, né? As nossas bolsas não têm reajuste, a gente está meio sem perspectiva de emprego, que a pessoa entra e pergunta, e aí, o que tem para fazer aqui nesse filosofia? É difícil responder assim, antes era docente, era professor, agora nem isso, né? E ainda assim, aqui no departamento ainda tem essa meio de, olha, é secundarizada na questão da educação. Vamos repetir o método de título estrutural e é isso, o que o texto disser é isso, mas o texto é muito lógico, menos histórico, menos importado dos comportamentos, com todas essas questões que a gente está vivendo. E por que a gente continua o curso de filosofia? E aí a verdade é que esse questionamento, acho que é isso que a professora Lara trouxe mesmo, a questão agora extrapolou o curso de filosofia, o particular virou universal, assim, porque a gente poderia fazer essa mesma questão para alguém que está fazendo direito, que está fazendo engenharia, né? Porque olha, a situação que tivesse, o pessoal está se formando e não está atuando na área. Então o problema é muito maior. Né? Talvez essa questão crítica assim, que extrapolou faça a gente se questionar mais assim, tipo, para onde a gente está indo, né? O que está esperando a gente de maneira geral. Porque o que a gente vê pela frente é, olha, cada vez mais a gente precisa ser flexível, né? Tem que saber muito mais do que realmente só a sua área. Então, atuar assim, na universidade, ter essa formação acadêmica é importante, mas você também precisa saber gerenciar seu próprio negócio. Você também precisa saber mexer com mídias sociais, tem que fazer o TikTok, qualquer coisa do tipo, assim. Porque é isso, você precisa ter muito mais, ser muito mais flexível, atender muito mais ocupações, porque você não está garantindo a sua área. Você não tem segurança trabalhista, enfim, a perspectiva parece que é virar Uber, né? Todo colega de classe parece ser seu concorrente, né? Então você tem que se dar melhor que todo mundo, não tem mais solidariedade entre a gente. Então, enfim, fica um pouco dessa preocupação. E aí, desde 2019, pelo menos, eu tenho percebido aqui no curso de filosofia que o padrão, né, de perfil estudante de filosofia é aquele homem branco, cis, hétero, 60 anos, que está com a vida feita. Participa aqui por hobby. Mas entrando aqui em 2019, vendo o movimento da coisa, me parece que tem mais jovens que estão vindo para cá para o curso, porque talvez o nosso curso ou poderia ser, mas poderia ser uma especificidade do curso, né, de questionar tudo isso. Porque eu não sei se o pessoal da POI está questionando isso, sabe? Eu não sei se o curso deles dá abertura para isso. Aqui a gente tem essa abertura. E não sei se a gente aproveita muito isso, né? Pensar realmente no nosso tempo aqui, no nosso local. E aí, desde então, eu sinto que tem mudado um pouco no perfil. Porque eu acho que as pessoas estão nesse ímpeto, né? Nessa vontade de se questionar por que está acontecendo isso. E aí eu acho que ninguém espera respostas muito diretas na filosofia, né? Mas pelo menos ter esse espaço para questionar tudo isso. E desde 2018, então, antes de eu entrar, isso, né? A gente foi política de cotas, tudo foi mudando. Ainda não é um espaço diverso, a gente se olha aqui, não é tão diverso aqui. Ainda tem muito para melhorar, mas deu para sentir que
o perfil deu uma diminuída na faixa etária. Então, a gente vê muito mais gente de uns 20, 30 anos por aqui. Acho que isso é rico, né? Tem muito que melhorar, mas estamos lá. Eu brinco falando de tudo isso, né? Tentando mapear um pouco a questão para poder falar desse lugar enquanto espaço do centro acadêmico de filosofia, né? Qual que é o papel de um centro acadêmico e, enfim, qual que é o papel de cada estudante, assim. Acho que no centro acadêmico de filosofia mesmo, nos últimos anos, diante de todos esses ataques, diante desse perfil médio do curso que tem uma tendência de se isolar, né, de se castelar, a gente brinca, né, a caverna de Platão, ainda está uma caverna assim, porque vai para a aula, vai para a biblioteca e vai embora. E a gente não se conhece, isso é absurdo, a gente não consegue conversar um com o outro, então eu não sei nem se a gente consegue saber o nome das pessoas que estão aqui nessa sala agora. E isso que é preocupante, né? Então, e isso a gente não conseguiu reverter isso nas últimas gestões do centro acadêmico. E aí, agora, a gente teve uma gestão, tudo, qual foi a grande dificuldade que a gente identificou e falou, a gente tem que tentar resolver isso. É uma formação do estudante de filosofia mais ampla, né, para além dos textos muito clássicos, muito fechadinhos ali, porque vê que, olha, se a gente fica tão preocupado com isso, no método de leitura estrutural fechadinho aqui, não vai ter mais, né? A gente vai se formar, a gente pode até ficar nisso a graduação inteira, mas a gente vai se formar e vai para onde? Isso não vai salvar a gente, né? Então, a gente precisa de formação ampla mesmo, né? Uma formação de necessidade política, mas também de integração. A gente não se conhece, a gente não consegue ter uma integração entre a gente, uma integração com o departamento, então a relação entre professor e aluno é extremamente distante, a relação entre estudante de curso de filosofia e de outros cursos também é muito distante, e, enfim, a tentativa é tentar renovar isso, né? E aí eu acho que até essa atividade hoje não estaria acontecendo se não fosse pelos ingressantes desse ano, assim, porque eu acho que eles vieram com uma força muito grande de, olha, nem tiveram calorado, sabe? Mal foram recebidos direito, assim, no espaço. E basicamente perderam também o ensino médio no meio da pandemia. Então, estão num ímpeto muito grande de, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, mas não sabe nem muito para onde ir. Acho que esses espaços universitários têm que ter a responsabilidade de conseguir abranger isso, né, absorver isso e auxiliar. Então, dando um pouco de caracterização, o centro acadêmico tem que ser um instrumento para isso, né, para a expressão desses estudantes que estão com essa vontade toda, né. Tá. E aí acho que meio que isso é meio, tá, nesse panorama a ideia é um pouco, a gente está no curso de filosofia, a gente tem que aproveitar isso, então, aproveitar o máximo possível, promover muito mais espaços como esses, né, entender que a formação ela é contínua sempre, então, trazer muito mais debates, principalmente sobre filosofia e educação, né, trazer muito mais professores da faculdade de educação, pessoal da pedagogia, trazer docentes do departamento para cá, porque isso é crítico, a gente não conseguiu trazer docentes para cá. Vários motivos, mas a gente não conseguiu. Então, assim, é preocupante, não é uma questão secundária, né? Como o professor Renato falou, continua, docente, pesquisa continua. Toda a questão de didática, toda a questão de planejamento de aula, a gente está muito perdido nisso, né? Então a gente precisa trazer muito mais isso, entender onde a gente está situado e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então eu acho que a grande dificuldade é da gente conseguir ter várias coisas para continuar, mas o apelo aqui é para a gente ter a coragem de estabelecer mais laços entre a gente, assim, que eu acho que isso que está muito preocupante, porque a gente, na pandemia, a gente parece que se sensibilizou muito, assim. Isso parece que não chocou ele, a gente está muito na tentativa ainda de voltar ao que era antes, só que o que era antes não era normal, né? E tudo, a gente está muito nessa coisa de, não, vou ter a minha aula aqui certinho, continuar na minha rotina direitinho, sem nada para interromper isso. Olha, não dá, do jeito que está, não rola isso. Então, a coisa é que a gente consiga mesmo conversar muito mais entre a gente para entender toda a situação e se sensibilizar, porque, olha, o pessoal do curso está vacinado, todo mundo se suicidando. Isso não choca a gente. A gente puxou paralisação, porque, falar que, teria bloqueio de verbas nas universidades e institutos federais. Isso não chocou. As universidades podiam estar totalmente fechadas agora, no FESP, no FABC, o pessoal da UFPA, no dia seguinte já teve que se revoltar, porque
tem como, isso não chegou. Né? Então, enfim, acho que um pouco é isso que eu tinha preparado um pouco para a gente começar conversando mais. Eu, Léo, satisfação ser da mesma gestão que você. Muito bom te ouvir. E passa para dar o para fechar, a gente já abre depois, tá bom? E passa também a lista. Eu teria muito a falar, mas vou falar pouco, porque eu quero ouvir mais. Adorei ouvir você, né? Adorei de verdade. Eu quero agradecer o convite, acho que é importantíssimo abrir espaço nessa universidade, especificamente nessa universidade, para discutir ensino de filosofia, porque isso fica para pedagogo. Né? Nada contra o pedagogo, mas a filosofia é filosofia. Matemático discute ensino de matemática. Filósofo não. Né? A gente não sabe direito onde eles estão. Provavelmente no absoluto hegeliano. Né? Brincadeira à parte, mas é importante. Né? Eu estou aqui com alguns alunos da PUC, eu sou professora da PUC, eu deveria estar dando aula lá, então quero agradecer os alunos que estão aqui comigo. Certo? Agradecer de coração, porque eu não dou aula lá sobre ensino de filosofia, estou dando Sartre. E a gente abriu um espaço para discutir ensino de filosofia juntos. Né? Eu dou aula de filosofia na rede pública desde 1989. Certo? Eu fiz o primeiro concurso que teve na rede pública no governo Montoro. Então, acompanhei toda a luta. Né? Quando eu fiz graduação em filosofia, eu não fiz USP. Fiz depois mestrado aqui, mas fiz o Unesp. Né? Eu tinha na minha grade curricular da licenciatura uma carga horária imensa de disciplinas ligadas às sociais, porque não tinha filosofia na escola. Era para a gente dar aula de educação moral e cívica, certo? E OSPB, Organização Social e Política do Brasil, fruto da ditadura. Então, eu dei aula de educação moral e cívica, por incrível que pareça. Quando eu comecei a dar aula, foi uma luta imensa para conseguir discutir filosofia no ensino médio. E a luta foi, inclusive, dentro da universidade. Aqui, nessa universidade, poucas pessoas discutiram isso. E eu posso falar o nome, se vocês quiserem. Marilena Chauí discutiu isso, fez o livro didático dela. Celso Alvareto discutiu isso. Franklin Leopoldo e Silva. Os demais achavam que filosofia era muito para a cabeça dos pobres jovenzinhos. Era para gênio. Eu estou falando sério, não estou brincando. A primeira discussão que teve sobre a questão do ensino de filosofia surgiu um livro clássico, de 89, fruto de uma discussão aqui nesse departamento, tá certo? Onde se falava, bom, mas é possível fazer o aluno de filosofia ler filosofia? Qual era essa discussão? Por que essa discussão era pertinente? Né? Porque a gente viveu um ensino tecnicista. Né? Ninguém sabia o que fazer depois desse ensino tecnicista. Eu, no ensino médio, podia escolher entre técnico de laboratório, e eu já me imaginava quebrando todos os vidrinhos do mundo, né? Ou então técnico de edificação, que era o que o mercado estava pedindo, ou então o antigo magistério, que foi o que eu fiz para poder ter filosofia, porque senão não tinha. Quando eu ingressei na rede pública, filosofia era disciplina optativa. A escola podia optar por filosofia, sociologia ou psicologia. Nunca optava por nada, a não ser que tivesse professor efetivo. Era assim que funcionava.
foi muita discussão, muita luta. Em 2006, a LDB saiu, uma nova LDB que substituía aquela 5692/70 e não sei quanto, que eu já vi, certo? E não indicou filosofia como obrigatória. A LDB dizia que era necessário conhecimentos de filosofia na formação geral de estudante de ensino médio. Foi uma luta, e uma luta desse GT que a Marta falou. A gente conseguiu tornar a disciplina obrigatória. E eu vou falar um pouquinho do que é esse novo ensino médio, e das dificuldades e do crime que é isso. Então eu vim aqui hoje para dizer: vamos abrir uma campanha revoga novo ensino médio. Revoga nem, porque não é nem uma coisa nem outra. É crime. Principalmente crime com aluno de escola pública. São meus alunos. Certo? Meus alunos, Silvana foi minha aluna de escola pública. André foi meu aluno de escola pública. Quem diz que aluno de escola pública não vai por filosofia, mente. E mente feio. Eu tenho alunos que saíram do Fernão e estão aqui na filosofia. Se não estão na filosofia, estão na história, estão nas ciências sociais, estão na ética. Então, é uma luta importante. O que acontece com esse novo ensino médio? Vou tentar ser muito rápida. Tá? 2016, para quem não lembra, estava falando de movimento estudantil, né? 2015, primeiro movimento de ocupação das escolas. Começa no Fernão, escola estadual, né? Em Diadema. Movimento que fez as pessoas se tocarem que aluno de ensino médio pensa e que tem força, porque parou rua, derrubou o governo, derrubou o secretário da Educação. Em 2016, começa a ocupação da escola técnica. Estava lá, eu participei também. Certo? Em 2016, eu fui na Lesp, o então secretário da Educação, posso falar o nome, Nanini, deu o cartão dele para mim, aliás, foi meu coleguinha do direito, eu dou aula de direito público também, e disse assim: professora, me procura, porque a senhora não acha que essa coisa de filosofia atrapalha a cabeça das crianças? Vamos acabar com isso. Temer volta e o primeiro decreto, de Temer é reforma do ensino médio. As discussões da LDB estavam ocorrendo, mas assim, o problema não é a LDB, o problema aqui foi uma reforma por decreto golpista. E o que esse novo ensino médio estabelece? Estabelece que o aluno tem que ter formação técnica, porque se quer aluno com formação técnica que vá trabalhar e não preencha a cadeira nem de USP, nem de PUC, nem de Unesp, nem de Unifesp. Se quer aluno trabalhador que ganha pouco e que não pensa. E essa reforma tem esse intuito, não tenham dúvida. Porque, em primeiro lugar, se fala em habilidades e competências. Quem fez esse material não tem nem habilidade nem competência. Em segundo lugar, se fala em possibilidade do estudante de ensino médio escolher o que ele quer, escolher até a página meia, não é a página 2. Por que a página meia? Porque, no caso das escolas privadas, dão um jeitinho para não perder cliente. No caso das escolas públicas, os itinerários são mandados pela Secretaria da Educação. Eu vou falar só dois, para vocês terem uma ideia. Certo? Itinerário de comunicação. Chama-se Se Liga na Mídia.
O que se espera? Que o aluno aprenda a ser youtuber. O que o professor de filosofia vai fazer? Dar aula de publicidade. E eu não estou exagerando, vocês vão lá e verifiquem. Outro itinerário que o aluno pode escolher, esse vinculado às chamadas ciências da natureza, né? Sustentabilidade. O que o aluno vai fazer? Aprender como se constrói uma casa sustentável num país onde tem morador de rua em todo o mundo. Além disso, né, o estado de São Paulo, além desses itinerários que podem ser mistos, na verdade são 16 itinerários, nada de nada de nada. Não se aprende nada. Não se tem mais aula de filosofia, não se tem mais aula de sociologia, não se tem mais aula de biologia nem de química. Não se tem mais nada. E eu não estou exagerando. Na minha escola, os alunos entram às 7 horas da manhã e saem às 2, eles almoçam às 10 horas da manhã, eles entram às 7. Isso significa que saíram às 5 da manhã. Vocês conseguem entender? Aí eles almoçam às 10 e eles saem da escola às 2 da tarde. Para não fazer nada. Por quê? Porque eles têm um negócio chamado projeto de vida. Projeto de vida para o aluno aprender a ser empreendedor. Eu tenho uma sobrinha neta que está no ensino médio, ela diz assim, eu não vou estudar, vou ler para quê? Eu quero ganhar dinheiro, não é isso que vocês ensinam na escola? Não é esse o tal projeto de vida? Tecnologia. Tecnologia, quem pega a aula é professor que não sabe ligar computador. Quando tem computador que liga na escola pública. Porque quando liga o computador não tem tomada. Quando tem tomada e computador não tem internet. Certo? E uma outra desse projeto de vida, projeto Inova, pensar por Fundação Lehman e Fundação Ayrton Senna. São essas pessoas que estão por trás da FDB, são essas pessoas que estão por trás do novo ensino médio. O ensino médio era bom? Não. Agora é péssimo. Afasta o aluno de todo qualquer conhecimento. Então, eu estou aqui para falar fora novo ensino médio. E eu conto com essa discussão muitas vezes, porque esse tem que ser um movimento nacional.